pessoal, eu sou a Raquel Caparrós, professora, contadora de histórias, escritora, trabalho com educação infantil, com ensino fundamental, com professores, formação de professores, e eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro workshop, esse workshop que foi preparado com muito carinho, com muito amor para vocês e que vai dar start, vai ser o início, a abertura das nossas aulas online de contação de história, do nosso curso. Há muito tempo eu venho pensando sobre isso, sobre compartilhar com vocês não só as histórias que eu já tenho feito de forma online, mas também compartilhar um pouco do que eu tenho aqui dentro, sobre o que é ser o contador de histórias, sobre o entendimento do porquê que a gente faz isso, da importância que o contador de histórias tem na vida não só das crianças, porque a gente não conta história só para criança, do nosso público em geral. Entender um pouco mais sobre o que é esse público, quem são essas pessoas, as necessidades delas, que gêneros textuais trazer para essas pessoas. Um pouco sobre isso a gente vai falar, um pouco não, bastante sobre isso a gente vai falar no nosso curso online de contação de histórias. E esse workshop, eu quero que vocês tenham uma ideia, que vocês compreendam um pouco, eu já vou passar algumas coisas para vocês aqui, mas que vocês compreendam um pouco o que nós construímos, né? Com quanto carinho nós construímos todos esses módulos, todas essas aulas, que vai iluminar um pouco, quem sabe, né, o trabalho de vocês enquanto contadores de histórias. Então vamos falar um pouquinho do workshop, como é que vai funcionar o workshop. O workshop vai ser uma semana do contador de histórias. E nesse workshop a gente vai conversar um pouquinho para vocês terem a ideia do que nós teremos lá no nosso curso online de contação de histórias, do curso Conte Outra Vez. Nesse workshop vocês terão os conteúdos totalmente gratuitos, tanto os conteúdos teóricos como os conteúdos práticos também. Eu vou trazer um pouquinho de cada coisa, eu vou tentar pincelar um pouquinho de cada coisa do nosso curso online. E lá no nosso curso online nós vamos ter 10 módulos. Para cada módulo, 2 aulas teóricas, 2 aulas práticas. A primeira aula teórica eu faço um apanhado maior daquele conteúdo específico que eu pensei, que eu escolhi para vocês naquele módulo. Nas 2 aulas práticas, são práticas daquilo que eu falei no teórico, e o outro conteúdo teórico é a conclusão de tudo aquilo que eu trouxe na primeira aula, né, no aulão, junto com as 2 práticas. Então, para essa primeira aula do nosso workshop, eu escolhi o seguinte tema: dando vida ao faz de conta. O que é esse faz de conta? O que significa o faz de conta na vida das crianças? E como que o contador de histórias pode dar vida para isso? Histórias como ferramentas para educar, isso é muito importante, porque o contador de histórias é muito mais do que só alguém que senta lá para entretenimento, do que muitas pessoas pensam, né? Que é o que muitas pessoas pensam. E o poder do contador de histórias. Então vamos lá? Eu já passei um pouquinho para vocês de como será o movimento do nosso curso. Então, mais do que a gente só trabalhar os conceitos, do que eu só ficar dando sugestões de práticas para vocês, a gente vai tentar mesclar um pouco isso. Eu entender na teoria o porquê fazer aquela prática. Então a gente precisa compreender qual é o meu público, qual a necessidade que esse público tem e que práticas ele precisa. O que o contador de histórias pode levar para esse público para alimentar esse público com a literatura, com o encantamento, com tudo aquilo que ele precisa do contador de histórias. Primeiro, a gente vai pensar se nós podemos mesmo educar com as histórias. Você já deve ter parado para pensar sobre isso. Principalmente se você está aqui interessado num curso de contação de histórias, você já deve ter parado para pensar sobre esse assunto. Educar com histórias? As histórias têm esse poder? A gente pode educar com histórias? Existem
tipos de histórias, gêneros textuais diversos. Algumas histórias, elas estão ali só para entretenimento, elas estão ali para diversão, elas estão ali para um momento de lazer, para um momento de descontração. Mas algumas histórias especificamente, a gente tem o poder de trazê-las com o intuito de educar, com o intuito de trabalhar na criança ou no adulto ou no adolescente, e lá no nosso curso a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre cada necessidade de cada público desses. A gente vai poder entender um pouco mais de cada um deles e aí nós vamos trazer aquilo que eles precisam na parte do educar. Mas eu posso educar idosos, por exemplo? Sim. Os idosos, eles estão numa fase que normalmente a gente fala que às vezes eles estão até voltando a ser criança. Os adultos também. Às vezes os adultos, eles precisam retornar ao encantamento. Eles precisam compreender que a vida não é só trabalhar, não é só responsabilidades. E as histórias têm esse poder. Às vezes, momentos lúdicos, especiais, escolhidos para aquela pessoa, podem fazer a diferença na vida dela. Existem histórias que nós chamamos de histórias de cura ou histórias terapêuticas. Essas histórias, especificamente, são escolhidas para um momento especial. Isso ficou muito claro, ficou muito nítido na época do isolamento. Que as pessoas elas foram trazidas para dentro das suas casas, elas viveram um momento muito diferente, muito especial e difícil na vida delas, e aí muitas vezes a arte, as histórias, a música ajudou. Então ela educou, ela trouxe algo de bom para a vida dessas pessoas. Essas histórias, como eu falei, nós chamamos de histórias de cura ou histórias terapêuticas. Então, nós podemos educar com histórias? Sim, nós podemos. Tanto na parte psicológica, terapêutica, como também na parte didática. E isso é uma coisa bem especial, bem importante da gente estudar. Didatizar as histórias. Vai ter um módulo no nosso curso que a gente vai falar especificamente sobre isso. As histórias, elas vão muito além do conteúdo didático, mas elas também podem ser usadas para abrilhantar, para trazer algo a mais naquele momento, naquele conteúdo específico que eu posso trabalhar com a minha criança. Agora, segundo, a gente vai falar um pouquinho sobre o faz de conta. A gente ouve tanto, quando ouve falar em história, a gente ouve falar em faz de conta. Mas o que é esse faz de conta? Existe faz de conta? Quem é que passa por esse faz de conta? A partir de quantos anos a criança compreende o faz de conta? Vai ter um módulo também que a gente vai falar especificamente sobre isso, de uma forma mais abrangente lá no nosso curso, mas eu vou dar uma pincelada na importância desse faz de conta. Logo que a criança sai da fase bebê, quando ela está saindo da fase bebê, quando ela está entendendo que ela é uma pessoa e não mais a extensão dos pais dela, da mãe, daquela pessoa que cuida dela, ela está entrando na época do simbolismo. Ela começa a compreender o mundo ao redor dela. E aí ela começa a simbolizar, criar imagens dentro da cabecinha dela. Ela consegue entender que se eu faço esse movimento aqui, por exemplo, usando apenas meu dedo às vezes um prendedor, algo que abra e fecha, e esse movimento me leva a esse aqui, Eu posso estar falando de um jacaré, porque ela já consegue simbolizar algumas coisas, alguns elementos que ela já conhece, que ela já viu imagens, às vezes que ela já viu ao vivo, que ela já assistiu a algum desenho, que ela viu fotografias, e aí ela consegue fazer essa relação, esse faz de conta. A criança até os 7 anos, ela aprende basicamente pela imitação. E essa imitação acontece nessa fase do simbolismo, na fase do faz de conta. Por isso que é tão importante, é tão rico que alguém
Seja você profissional enquanto contador de histórias, ou seja você uma avó, um pai, alguém que cuida dessa criança e tem esse carinho, é tão importante a gente oferecer de uma forma gostosa, de uma forma prazerosa, para estimular esse faz de conta, esse simbolismo que vai desenvolver, vai ajudá-la no seu crescimento físico e no seu crescimento psicológico e cognitivo também. Nesse curso, a gente também vai pensar um pouquinho sobre o contar histórias durante o isolamento social, que foi algo que surgiu assim muito forte por conta da necessidade do toque, da necessidade de ter alguém por perto, de um acalento, de um carinho, nem que seja virtual. E aí as pessoas foram descobrindo que o contar histórias, que o contador de histórias tem esse poder. A gente vai falar um pouquinho sobre o poder do contador no online, durante a pandemia, durante o isolamento e pós-pandemia, no presencial, no olho, naquela coisa gostosa que a gente ama, né? Que é o contato físico, que é a resposta, é o feedback ali na hora, no ao vivo. Então, a importância desses dois momentos na vida da gente, do contador de histórias. Outra coisa que a gente vai falar um pouco também é sobre a questão da preparação. Por que eu preciso estudar para ser contador de histórias? Minha avó contava histórias para mim e ela contava tão bem, ela contava tão lindo. Por que eu preciso me preparar enquanto contador de histórias? É normal que algumas pessoas tenham mais dom, menos dom para algumas coisas. A gente fala aí das habilidades, né? E aí, algumas pessoas falam assim, puxa vida, mas eu queria tanto contar histórias que nem você, eu queria contar tanto histórias igual a Carol, igual várias pessoas que eu já vi contando histórias, que parece que a história nasce de dentro de vocês. O que vocês fazem? Então, esse é o intuito, é entender um pouco mais como que as histórias nascem, como que eu crio esse imaginário. O faz de conta ele é tão importante na vida das crianças quanto dentro do próprio contador de histórias. Quando a gente fala desse faz de conta e quer entender um pouco esse faz de conta, a gente fala da imagem do simbolismo. Mas e aí, vamos pensar na terceira coisa? Todo mundo pode contar histórias? Mesmo que eu não tenha tanta habilidade assim, que eu não perceba que eu tenho o dom de contador de histórias? Primeiro, vamos pensar. Nós, brasileiros, alguma coisa aqui dentro corre de contador de histórias. Nós somos o povo mais noveleiro que existe. Nós vivemos no ponto de ônibus, às vezes, contando histórias para alguém que está lá. Do meu dia, da minha casa, do meu trabalho, nem que seja para desabafar. O que você precisa, na verdade, é compreender, é estudar e aprimorar as técnicas. Contar histórias é muito mais que técnicas, mas se a gente tem essas técnicas, a gente pode desenvolver com segurança o contador de histórias que existe dentro de nós. Então é possível todo mundo contar história? É sim. Eu posso, você pode. Nem sempre desde o começo vai ser um grande sucesso. A minha primeira história vai sair assim como eu imaginei, como eu pensei lá dentro da minha cabeça e criei um super castelo. Nem sempre. Pode ser que aconteça, mas nem sempre. E por isso a gente vai desistir? Não. Por isso a gente precisa estudar, que é isso que você está fazendo aqui. É isso que você está buscando. E aí, que contador de histórias você quer ser? Você quer ser um contador de histórias só para sua família, né? Para contar histórias ali para os seus filhos à noite. Então você quer esse conhecimento, você quer compreender essa vida de contador de histórias para o seu uso ali diário na sua família, no seu lar. Você quer ser um contador de histórias profissional e quer vender o seu trabalho, quer usar isso profissionalmente. Você quer ser um contador de histórias enquanto professor, porque você compreende a importância de contar histórias, da parte pedagógica, da parte cognitiva, da parte emocional. Então você quer fazer isso, praticar isso com mais certeza daquilo que você está fazendo, com mais credibilidade. Você quer ser
um contador de histórias que conta em alguns eventos, talvez. Ou você pode ser também um contador de histórias que vai em hospitais e trabalha na parte social, trabalha em praças, alegrando, levando a literatura. Você pode ser 1000 contadores de histórias, mas você precisa entender que contador é esse. Se você vai trabalhar, levar esse contador de histórias para a parte profissional, aí a gente vai precisar pensar em um portfólio, né? Você precisa separar o seu material, você precisa verificar a parte de registros que você tem, quantos cursos você fez relacionados à faixa etária que você vai trabalhar e organizar isso em um portfólio para você apresentar esse portfólio tanto presencialmente, às vezes em escolas, quando você vai fazer apresentações ali para algum grupo, para algum evento, ou em alguns lugares de eventos mesmo que você quer fazer essas apresentações, ou algumas festas. O contador de histórias pode, né, histórias específicas, ele pode fazer isso também. Virtualmente, então eu faço lá minhas redes sociais e eu coloco os meus trabalhos, eu divulgo aquilo que eu faço. Esse é o contador de histórias profissional. Mas não menos importante, não menos especial é aquele contador de histórias que quer entender justamente porque ele sabe da importância daquilo para algumas pessoas especificamente. Eu quero, por exemplo, eu trabalho em um lar de idosos, em um lar que ajuda algumas pessoas e eu quero trabalhar aquelas histórias que eu falei, curativas, terapêuticas. E um profissional como contador de histórias, ele é muito especial também nesses lugares, nesses ambientes. Então eu preciso entender que contador de histórias que eu quero ser, que público que eu quero atingir. E para isso, a gente vai estudar, a gente vai entender o que cada público necessita. Seja lá qual for o contador de histórias que você escolher ser, você precisa compreender aquilo que você quer fazer e passar uma mensagem para o seu público, seja ela vendendo a sua mensagem enquanto profissional ou daquele que vai te escutar. Ninguém confia em alguém que não passa segurança naquilo que faz. Então, se eu quero passar segurança para o meu filho na hora de contar histórias, e ele sentir essa confiança, eu preciso ter confiança naquilo que eu estou passando. E se eu quero vender o meu produto, mais ainda, porque normalmente quando eu vou vender esse produto, as pessoas vão me questionar sobre ele, vão me fazer algumas perguntas específicas. E aí, se eu estudei, eu tenho segurança para dar um retorno para aquela pessoa que eu estou querendo vender o meu produto. As histórias, elas têm o poder de fazer uma ponte, de fazer o link, uma ligação entre o mundo real e o mundo imaginário. Como que as crianças conseguem compreender, vivenciar, transpassar alguns problemas na vida delas? Através das histórias. As histórias, elas são ferramentas importantíssimas para que isso aconteça. Há uma grande diferença aí entre o leitor e o contador de histórias. Quando eu leio uma história, eu estou contando uma história para a criança. Ela vai ter todo o enredo, eu vou entregar a ela com todo carinho e amor o enredo daquela história, né? Com o seu começo, meio e fim. Porém, a função, o objetivo de uma coisa e de outra são diferentes, né? São coisas diferentes, objetivos diferentes. Quando eu tenho o objetivo de ser o leitor, eu tenho toda minha postura ao sentar, ao segurar o portador, né, o meu livro, o meu jornal, seja lá quem for que eu for levar para a criança, a forma com que eu vou manusear esse portador, a entonação. Eu já tenho que ter lido esse livro para saber em que lugares da história eu faço as minhas pausas, eu olho para o meu público, eu faço a interação durante a minha leitura. Essa leitura, quando eu tenho o objetivo de ler,
para a criança ou para o adulto, eu estou passando para ele a imagem de leitor. Eu estou vendendo para ele essa imagem da importância da leitura, do quanto é bom ler. E aí, o que nós queremos nessa fase, né? Nessa atividade, nessa proposta que eu faço para a criança? Que ele se encante comigo, que sou o leitor eficiente, e que ele tenha vontade de ler. Ele goste daquilo, que aquilo seja um momento prazeroso para ele e que eu seja o exemplo de um bom leitor. Quando eu faço a contação, uma coisa importante, quando eu leio, eu deixo o texto daquele jeitinho, do início até o final, da mesma forma, com as mesmas pontuações, com as mesmas palavrinhas que o autor escreveu. Quando eu faço a contação, eu não tenho a obrigatoriedade de usar exatamente as mesmas palavras, mas eu preciso respeitar o texto que o autor escreveu. Quando eu começo a fazer modificações demais no texto que o autor me escreveu, o que acontece? Eu não estou respeitando aquele que me deu de presente o texto que escreveu. Então, assim, se eu vou escolher uma história, por isso que a gente precisa estudar, por isso que vocês estão aqui, para entender todas essas coisas. Se eu escolho uma história que eu não acho que é tão adequada assim para uma faixa etária, e eu escolho e acabo mudando tantas coisas nessa história, então será que essa história é para essa faixa etária? Será que eu deveria ter escolhido essa história para contar para aquele público? É isso que a gente precisa compreender. O contador de histórias, ele pode modificar, ele vai colocar o jeito dele, ele vai fazer alguns barulhos, vai trazer alguns elementos durante a sua contação. Porém, a essência da história, aquilo que o autor escreveu de verdade, aquela mensagem que o autor quis passar, eu não tenho direito de modificar. E aí entram as técnicas de memorização, que a gente vai falar nas próximas aulas aqui nos nossos workshops, por isso que você não pode perder. Agora a gente vai falar um pouquinho de diversidade de gêneros textuais. Existem os tipos textuais e os gêneros textuais. Esses gêneros textuais, história tem idade? Eu preciso contar certo gênero textual para certa idade? Eu preciso compreender o meu público, lembra que eu falei? Eu preciso diversificar. A criança tem direito de receber vários gêneros textuais durante toda a sua infância, porém, nem sempre ela está pronta para receber aquele gênero que eu quero dar para ela naquele momento. As crianças pequenininhas, principalmente, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o tempo de concentração dela é bem curtinho. Tem uma fase que a gente vai falar lá no nosso curso, que é a fase dos medos, por exemplo, quando eles estão começando a trabalhar o imaginário. Então, nessa fase tem alguns cuidados que a gente também tem que tomar. E aí, nós vamos conversar mais profundamente lá no nosso curso sobre isso também. Agora, eu trouxe um texto para vocês, e aí eu vou fazer uma leitura. A gente falou sobre leitura e contação. Então, nessa aula eu vou fazer para vocês uma leitura e uma contação. Esse texto que eu trouxe hoje é do Dom Helder Câmara. É um texto que para mim é muito especial e que ele fala sobre algo que a gente conversou hoje, sobre o imaginário, sobre deixar o imaginário brotar, semear o imaginário nas crianças. Vamos conhecer? Minha Pedagogia, de Dom Helder Câmara. Não ensines a teu filho que as estrelas não são do tamanho que parecem ter, maiores que a terra. As estrelas são lâmpadas que os anjos acendem todos os dias, assim que o sol começa a escurecer. Não diga a seu filho que as asas dos anjos só existem na imaginação. Eu já vi o meu anjo em sonho e posso jurar que ele tem as asas claras que até parecem feitas de luz.
Não encha a cabeça do seu filho ensinando-lhe hipóteses precárias que amanhã de nada servirão. Povoa de beleza o olhar inocente do teu filho. Dá-lhe uma provisão de bondade que chegue para a marcha da sua vida. Infunde-lhe na alma o amor de Deus e tudo mais, por acréscimo, ele terá. Então aqui nós falamos um pouco sobre a importância do imaginário, da gente ativar, da gente incentivar esse faz de conta, que vai ser ferramenta importantíssima no desenvolvimento infantil. E também vai ser muito importante na vida dos adolescentes, dos adultos e dos idosos quando a gente faz o nosso papel de contador de histórias. Agora, para a nossa próxima aula, para o nosso próximo workshop, eu separei uns temas que eu acho também muito importantes se você se interessa em ser contador de histórias. Perder o medo e a vergonha, que é algo que muita gente sente e não sabe muito bem como lidar com isso, e aí às vezes desiste do ofício de contador de histórias. Também a gente vai falar um pouquinho sobre a intimidade com as histórias, como criar intimidade com as histórias, como memorizar essas histórias, como que eu vou me tornar um contador de histórias que conta as histórias, onde brotam as histórias. Então a gente já pincelou um pouquinho aqui na nossa primeira aula e eu vou dar continuidade na aula que vem. E também vou falar um pouquinho sobre os gêneros textuais, sobre essa compreensão de que idade, que gêneros textuais utilizar. Para finalizar a nossa primeira aula, nosso primeiro workshop, eu trouxe uma prática bem gostosa, de uma história bem deliciosa que se chama A Passarinha e o Peixe. Essa história é um conto muito gostoso, que como técnica vocês vão ver que eu utilizo a saia de roda. Eu vou trazer algumas imagens para vocês aqui de uma contação que eu fiz no presencial dessa história. E aí tem toda uma brincadeira com a saia, a gente faz a musicalização antes e depois eu sento para contar histórias. E o formato que eu trouxe aqui para vocês ao vivo, né, nessa nossa workshop, aqui nesse nosso encontro, é o formato online. Então, nesse formato, como eu não tenho um público grande aqui, eu vou brincar com vocês antes e vou sentar para contar a história da passarinha e do peixe. Espero que vocês curtam essa história e que levem ela adiante. Não percam a nossa próxima aula!